Fala, galera! Voltamos aí, né? A gente acabou excedendo um pouquinho, mas agora tá acabando, tá, gente? A gente falou aí bastante coisa sobre efeito míssil, né? A importância de a gente verificar se o paciente realmente não tem nada de metal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os riscos do contraste e a gente vai falar das normas da RDC e o Jean tinha falado também que tinha interesse em falar um pouco sobre o que pode, o que não pode. Então a gente vai a tratar desse assunto. E eu tô bem feliz de ver que vocês estão voltando, tá? Bora lá? A câmera virada. Vamos lá, novela de novo. Vamos lá. O pessoal tá gostando aí da conversa? Tá legal o bate-papo? Eu acho que Dá um tá, porque feedback eles pra estão gente aí. ficando. Pois é, a gente tava com quase 70, 80, se eu não me engano, né? E hoje é Na... domingo, né? Pois é, já estamos quase Domingo, acabando. segurar Agora a a gente vai quantidade de gente falar. dessa não é muito pouca coisa, não. Sim, já estamos quase acabando já também. A gente vai falar um pouquinho agora da questão do contraste, né? Quer esperar o pessoal voltar? O que você acha? Pode continuar. Eu acho que pode mandar bala, o pessoal tá voltando. Se você quiser Vamos lá, fazer um então. resuminho do que você falou até agora, como essa Sim, live vai ficar salva, gente, vocês estão vendo a segunda sim. parte da live de segurança, tá? Então, a gente vai fazer um resuminho, né? E aí a gente manda ver em relação aos contrastes e as normas, as novidades da RDC 300. Sim, até as contraindicações também relativas e absolutas, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Então a gente já falou a respeito da importância de se falar da segurança em RM lá no início, né? Por que a gente frisa tanto em passar para os colegas o conhecimento da segurança em ressonância magnética, por conta relacionada aos riscos de acidentes com esses pacientes. Falamos um pouquinho também a respeito da importância do formulário de preenchimento, né, que é de extrema importância também para a questão de segurança, pois vai ser através deles que a gente vai fazer algumas perguntas ao paciente. Falamos da importância de passar para os colegas da enfermagem para o ambiente interno e o cuidado com esse paciente interno também. Falamos um pouquinho dos riscos e os acidentes relacionados ao campo magnético estático, que antigamente se falavam que só ele era o causador de problemas no, no equipamento, nos equipamentos de ressonância. Falamos dos riscos relacionados às bobinas, ao campo dos gradientes, né? A RF e também as bobinas. Então, a gente vai continuar agora falando um pouquinho do cuidado com o contraste. Mas, Jean, o Antes de contraste de... você iniciar o contraste, deixa eu só responder a pergunta desse colega aqui. Gente, Sim, esses cuidados que a gente mencionou hoje são para equipamentos de baixo campo, de 1,5, 3 Tesla, seja qual for o equipamento de ressonância que sim, você trabalha, você precisa aplicar essas tem que ter esse considerações de cuidado. segurança que a gente fez hoje, tá? Ô, amigo Ricardo, bem-vindo. Obrigado pela presença aí. E aos demais colegas também. Tem bastante gente aí prestigiando. Obrigado a todos. Eu vi que Falar até de o Dr. nome aqui Israel hoje. entrou aí, ó. Beijão Pois pro é, Dr. viu? Israel. O doutor Gesrel tem que agradecer ele, é uma oportunidade que ele me deu há tempos atrás. Obrigado, doutor. Mas fico feliz. A galera toda está aí. Muito obrigado a todos. Vamos continuar então. Relacionado ao contraste, pessoal. Mas, Jean, o contraste de ressonância ele é seguro, não tem por que se preocupar. Opa, tem sim. Adriano está na área, obrigado, Adriano. E vamos lá, o contraste a gente tem que ter certo cuidado com ele, porque o índice de reação alérgica, mesmo que seja mínimo, pode acontecer, tá, pessoal? Eu sou sortudo, eu já tive reação alérgica com meus pacientes com contrato hepato biliar, que é o Primovist, né? Já tive reação alérgica com gadolina, eu uso Gadovist, que é um contraste extremamente seguro. E a reação alérgica que esse meu paciente teve com o Gadovist foi assustador. Assustador. O paciente ficou 3 dias no CTI, tá, pessoal? Por conta da seguinte questão: ele já era um paciente cardíaco, então, por conta da reação alérgica, a gente começou a dar um certo volume para ele. Daqui a pouco, esse paciente evoluiu para um edema agudo de pulmão, e não foi legal, não. Não é legal, não. O coração da gente bate lá na garganta. Então, uma coisa que eu falo para vocês: nem todo serviço vai ter um radiologista trabalhando em questão, tá? Principalmente em ambiente clínico. Mas eu, sozinho, não injeto, não. É ruim. Se eu estiver sozinho na clínica, só eu e o pessoal da enfermagem, o exame foi indicação de contraste, eu entro em contato com o radiologista, se ele pode comparecer para acompanhar pelo menos a injeção de contraste. Por quê? Se der intercorrência, pessoal, e vocês não souberem como manipular esse paciente via óbito, vai pular fora. Ah, mas quem mandou você injetar se o paciente não tinha ninguém responsável pelo contraste no serviço?
Então tenham cuidado para quem trabalha nesse ambiente clínico aí, pessoal, porque pode gerar bastante problema para os pacientes, né? Opa, tem um falando aí, estatística, o que é? Ah, estatística é comigo mesmo. Ah, obrigado, Rafael. Estou muito sortudo. Temos que ter cuidado, tá? Existem outros problemas relacionados ao meio de contraste também, né, Jorge? Que a gente vai falar, não são só as reações alérgicas, tá? Relacionado à punção também, o local de punção. Dependendo da velocidade do fluxo que a gente injetar o contraste, se esse acesso venoso não tiver bem pulsionado, a gente pode extravasar contraste no tecido cutâneo desse paciente. Isso causa uma dor enorme, causa um dano legal para o paciente. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela com o acesso venoso também, tem que saber se ele está bem funcionado, se ele está legal. Tá? Alguns Faz pacientes aí o cálculo do clínice para ver se o paciente pode usar o contraste ou não? Não, aqui a gente fica preocupado. Eu passei por um radiologista, né? Sempre passo por um radiologista, mas eles ficam eles passaram a ficar um pouco mais preocupados com essa questão da função renal depois que eu apresentei alguns trabalhos para eles. Então a gente, dependendo da idade do paciente, eles têm pedido sim, tá? Mas não para todos. Mas para paciente mais idoso, ainda a gente não está com esse Normalmente hábito de... pacientes acima de 150 anos. De 50 anos a gente faz o cálculo. Sim, eles têm pedido para pacientes mais idosos, sim. Tem que ter cuidado também, pessoal, com outros problemas, né? A fibrose nefrogênica sistêmica é um problema raro de acontecer. Mazola fez até muito a respeito dele na aula dele. Eu acho muito legal, sou um grande fã do Mazola. Gosto muito do trabalho dele. E outros problemas também relacionado a depósito de gasolina em outros órgãos também, né? Isso é extremamente importante. Um trabalho bem forte, bem legal, pessoal. Eu não sei, eu já li alguma coisinha em literatura, mas eu acho que vale a pena fazer. Quem gosta da parte de pesquisa é relacionado à otimização da dose de contraste para pacientes oncológicos, né? Já ouvi o Mazola falar uma vez também de alguns exames, por exemplo, o Anjo. O Gadovich eu uso ele com a dose de 0,1 ml por quilo corporal. Então a gente pode tentar otimizar isso. É claro, com autorização, para reduzir um pouquinho, sem perda. Já fiz alguns casos onde a gente teve uma excelente resposta. Os nossos radiologistas não viram perda de qualidade, tá? Eu mostrei para eles uns 2 casinhos com a redução e 2 casinhos sem. Eles olharam, não viram exames de crânio, tá? Não viram redução significante do resultado final da imagem. Então, é um estudo, uma possibilidade legal de se fazer a nível de estudo para pacientes oncológicos, sendo que esses pacientes ele faz exames com com um período menor, né, mais curto. Então, isso é bem legal da gente poder observar e poder relatar essa questão aí. E agora a gente vai falar um pouquinho Quer falar? Pode complementar. Não, só ia comentar que esses pacientes oncológicos, a gente passou a ter uma preocupação maior com eles depois desse artigo de 2014 que destacou a presença de gadolínio, né, de depósito de gadolínio, porque até então acreditava-se que gadolínio era seguro e que nada aconteceria a longo prazo. Por enquanto, o que se viu é o seguinte, que ele está lá, não está causando nenhum prejuízo, mas é uma situação ainda relativamente muito nova. Então, a gente só vai saber se realmente não causa nenhum prejuízo de longo prazo daqui 10, 15, 20 anos, se a gente continuar acompanhando esses pacientes que apresentaram esses depósitos. E esses pacientes que fazem acompanhamento oncológico, infelizmente, é um paciente que vai precisar de contraste muito mais vezes, né? Então, a gente pode tentar preservar não só a parte renal desse paciente, como também se preocupar em relação aos depósitos, diminuindo um pouquinho a dose, otimizando, né? Talvez usando contrastes de alta relatividade, que a dose ideal já é 0,1, e nesses contrastes de alta relatividade já vi vários estudos, como esse que você mencionou, que você próprio fez, tem vários artigos defendendo que você pode reduzir um pouco mais essa dose, otimizando esse contraste, que você ainda tem um resultado muito parecido com o que você tem nos contrastes de baixa relatividade, que você usa 0,2 por quilo. Eu trabalho com Dotarem, outro serviço, e ele eu uso 0,2. A dosagem é bem grande em relação ao Gadovist, né? Eu, por exemplo, o paciente... Pode falar. Estou perguntando sobre o artigo do Mazola. O Mazola tem uma página chamada MRI Spins. Nessa página MRI Spins tem uma parte dedicada à segurança. Lá você consegue baixar o artigo dele. Tem um artigo que ele fala segurança em ressonância magnética.
Se eu não me engano, o nome do artigo, bem legal. Bem legal. E essa questão da redução do contraste, a gente pode compensar a qualidade da imagem utilizando alguns fatores, né, Joyce, que vão dar uma melhor visualização dessa interação do contraste com as estruturas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Não tentem arriscar por coragem própria. Opa, o gadolino não dá problema, não. Dá sim, eu já passei apertado com ele algumas vezes. Então, fiquem espertos, né? tá? Sempre tenha um radiologista por perto ou alguma equipe profissional, algum médico que se responsabilize e que fique responsável por atender esse paciente em caso de urgência e emergência relacionada ao contraste, tá? E vamos tocando. Quer falar mais alguma coisa do contraste, Joyce? Em relação ao contraste, tem serviço que é um pouquinho mais flexível, essas regras, né? Que deixa a gente um pouco preocupado. E aí eles põem de rotina que o paciente faz preparo antialérgico, principalmente aqueles que já apresentaram alergia a alguma outra medicação, que já fizeram tomografia, apresentaram uma reação alérgica, que eles têm maior probabilidade de apresentar, claro, uma reação alérgica ao gadolino. E aí, uma vez que esse paciente faz o preparo, a galera tende a pensar que o problema foi resolvido. E não é assim, tá, gente? Vários artigos que eu peguei para estudar a respeito desse assunto, eles falam o seguinte: o preparo antialérgico não exime a possibilidade de a gente ter uma reação alérgica nesse paciente. Então, não confie em 100% nesse preparo antialérgico. Ele pode auxiliar a minimizar, né, Joyce? Ele pode minimizar, né? Não confie, as cuidado. chances são de que a gente pode evitar, mas quem garante que, né? Teve uma colega que perguntou ali, então seria fazer o uso de contraste somente na presença de um radiologista? Não precisa de ser um radiologista em questão, mas qualquer outro médico que se responsabilize. Técnico, né? Isso, responsável técnico. Não vá por conta própria. O radiologista, ele é o responsável por dizer quem necessita do contraste. Isso. Mas também sei que um outro médico pode acompanhar a administração. Para quem trabalha em hospital, que o paciente foi internado, pode pedir um médico solicitante de exame para acompanhar, ou se tiver uma equipe de pronto-socorro, pronto-atendimento, você pode chegar lá no pronto-atendimento e perguntar se você pode realizar esse exame, caso aconteça algum problema, você possa levar esse paciente para ser atendido lá, entendeu? Em ambiente clínico, que tem que ser mais cuidadoso, que às vezes não tem o local correto para atender esse paciente em caso de gravidade maior da alergia ao método do contraste, pessoal. Então, cabe ficar mais respaldado de uma forma melhor a respeito disso. Né? Em relação a essa questão do contraste, eu gostaria de parabenizar o Dr. Jezreel, que é uma pessoa assim, que é um profissional que eu super admiro, tive o prazer de trabalhar com ele alguns anos atrás. Cresci bastante como pessoa e como profissional. E assim, ele era o radiologista do serviço e a gente só fazia o contraste nos horários que ele estava lá. Então, horário do almoço, o doutor não estava, a gente não fazia contraste. Se tivesse contraste no horário noturno, você acredita que ele ficava lá até o último exame? Ele é diferenciado, ele é um dos melhores que a gente então, assim, super responsável com a segurança do paciente e com o diagnóstico também. Ele não media esforços para poder fazer o diagnóstico do paciente. Então, sou um grande fã do Dr. Jezreel também. Que a gente espera, né, do radiologista que a gente trabalha. Joyce, hoje com o auxílio da rede social, a gente tem muito, mas muito profissional bom, o qual a gente pode se espelhar no mercado, né? Para tentar melhorar profissionalmente falando. Não vou nem citar nomes aqui, que são tantos, senão a gente vai perder mais uma hora de live. Ofender alguém por não citar, isso aí, verdade, isso aí. Eu faço mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar num assunto um pouco mais complexo, né? Que é a questão da contraindicação. Quais são as contraindicações relativas e absolutas? Deixa eu ver se eu consigo botar a imagem para vocês de novo. Antes de botar a imagem, vamos falar um pouquinho a respeito, né, Jorge? O que a gente considera contraindicação relativa e o que a gente considera contraindicação absoluta em alguns casos. Tá? Lembrando que a palavra final é sempre do responsável técnico, que é o radiologista. Se ele falar para você que não vai fazer, você não vai fazer, pronto. Tá? Por exemplo, stents vasculares, sejam eles de origem geral, cardíaco, carótida, de membros superiores, membros inferiores, de aorta. O que a literatura relata? A literatura pede no mínimo 3 meses, tá? Após o implante desses stents para o... Por quê? No mínimo 3 meses. A gente implanta esses stents na luz do vaso, né? A gente chama intraluminal.
E esses stents, alguns deles, têm alguma liga metálica que na presença do campo magnético a gente pode ter um torque, uma movimentação desse stent. Imagine um paciente que acabou de fazer uma angioplastia coronariana, por exemplo, de DA, que é um dos vasos importantes do coração. A gente coloca esse paciente dentro do campo magnético e a gente tem um torque desse stent. Isso vai causar uma dissecção nessa artéria coronariana, a gente vai interromper o fluxo sanguíneo nesse músculo, no músculo miocárdio, e a gente vai levar esse paciente a um infarto. Tá, pessoal? Isso está relatado em literatura, não estou falando de boca para fora, não. Então, a literatura pede, no mínimo, 3 meses para poder realizar. Por quê? Durante esses 3 meses... Acho que a gente tem alguém que sabe muito bem desse assunto aí, que é o colega da hemodinâmica. O Adriano é top. Adriano é top. Adriano é um amigão nosso. Ele sabe muito do que eu estou falando a respeito disso. Eu trabalhei em hemodinâmica também, que é uma convivência bem legal. Já tenho uma experiência grande com hemodinâmica. Então, por que esses 3 meses? Porque existe um processo de cicatrização que o Adriano falou, que a gente chama de processo esse stent ele vai prender, ele vai causar uma fibrose na parede do vaso, ele vai ficar preso ali. Então, o que acontece? Ele preso junto com esse processo de endotelização, de cicatrização de fibrose, ele não vai movimentar, então a gente não tem um risco, tá? Isso vale também para molas de aneurisma cerebral, tá, pessoal? São aquelas molinhas que a gente utiliza para poder preencher os aneurismas cerebrais. Aneurisma é aquela dilatação que acontece nos vasos intracranianos, mas pode acontecer em outros lugares também, tá? Então, no mínimo, 3 meses, tá? Imagina se o paciente tiver um AVC com menos disso. Olha, aí a gente faz aquela questão de passar a responsabilidade para o responsável técnico, tá? E vai pesar também a questão do risco-benefício do exame para o paciente. Né? Por exemplo, o paciente... Eu não sei se você viu, mas eu fiz um curso de ressonância, de segurança da ressonância recentemente, e foi até com o MRI Online. Eles falaram que tem um novo stent, eu não sei se é novo, na verdade, mas tem um stent, gente, que é condicional. Então, diante dessa nova informação de esse stent ser condicional, e eu não lembro qual era a condicionalidade dele, era tanta informação que eu não consegui guardar tudo. Mas diante dessa informação, acho que é sempre bom a gente pedir um modelo para conferir lá no MRI Safety, ou a cartinha no médico, dizendo, não, tá tudo bem, pode fazer. Ou não, espera um pouco, ou não, esse paciente só pode fazer 1 e 1,5, ou não, esse paciente também pode fazer 3 testes. Deixa eu virar para vocês, se vocês verem a imagem aqui, só um pouquinho do que eu estou falando. Deixa eu enquadrar um pouquinho melhor aqui. Deixa eu dar um... Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Aqui, ó, o stent. Está um pouquinho longe, né? Deixa eu ver se eu consigo melhor. O stent, esse aqui é o stent. Uma malhazinha metálica. Parece uma malhazinha, tá? A maioria deles hoje em dia são de material compatível com ressonância, tá? Mas é bom a gente ter esse cuidado para evitar problemas constantes. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem alguns pontos de referência para vocês estudarem a respeito da contraindicação, tá? Quem pode, quem não pode, MR-15, também tem bastante coisa. E aqui, ó, o que eu quero falar com vocês, a válvula cardíaca é um tema bem interessante também. Aqui, ó, é aquela molinha do aneurisma cerebral que eu falei com vocês, tem o mesmo critério de avaliação para o stent, tá? E as próteses valvares cardíacas? Podem ou não podem? As próteses biológicas, pessoal, elas estão totalmente liberadas para o uso em ressonância magnética, tá? Já as próteses de origem metálica, a gente tem que ter um determinado cuidado. Já existe no mercado algumas próteses que podem ser feitas, os exames de ressonância magnética podem ser realizados. Mas a gente tem que ter um determinado cuidado, por quê? Tem que ter um manual condizendo que aquela prótese em específico é compatível com ressonância magnética. Se respaldem, peçam carta do médico autorizando esse paciente a fazer o exame e o paciente também assinar o termo, tá? Por quê? O campo magnético... Pode falar? Tem alguns stents não, materiais, implantes, não vou entrar no mérito de qual, que às vezes ele é seguro, mas ele é condicional para ressonância. Às vezes o paciente vai fazer uma ressonância do pé, o negócio está na cabeça, como ele vai ficar longe do isocentro, aí ele pode fazer. Aí, de repente, o paciente precisa fazer um exame da cabeça, aí ele já não pode fazer. Então, tem que verificar quais são as condicionalidades. Com próximo, ele pode chegar do isocentro do magneto. Isso, é isso aí. Então, pessoal, essa válvula cardíaca a gente tem que ter um cuidado, por quê? O folheto dela é de metal, né? É o que controla a passagem do fluxo sanguíneo.
Se ela não for compatível com o campo magnético, a gente coloca esse paciente lá dentro, a gente pode causar um TOR, ou seja, uma fratura nesse folheto valvar, e a gente vai prejudicar o funcionamento do correto do coração do paciente. O que o coisa perguntou aí, Joyce? Implante de TAV. A TAV, a válvula percutânea, a válvula aórtica percutânea. São 4 meses, tá, Adriano? Consultei com um especialista em hemodinâmica nosso aqui, junto com o material técnico da prótese, eles pedem 4 meses. Segue o mesmo critério das próteses, das endopróteses vasculares de forma geral, tá bom? Então, 4 meses aí. Se chegar para vocês, tá, geralmente válvula aórtica percutânea, implante de válvula aórtica percutânea. Vocês têm que ter cuidado com a questão do tempo. São 4 meses também, tá? Pode realizar de boa, que não dá problema, não. Vamos continuar aqui. Você tem alguma informação em relação aos implantes dentários? De quanto tempo? Não, pode fazer de boa. Acho que não tem uma contraindicação, como assim dizer, que de tempo, né? Eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Esses implantes, eles causam um artefato de suscetibilidade magnética terrível. Quando a gente vai fazer, por exemplo, crânio ou hipófise, a gente sofre bastante com esses bichinhos aí, atrapalha bastante a gente. Eles deveriam pensar numa nova forma de implante que prejudicasse menos a gente na hora da realização do exame, né? Em relação ao DIU, a gente faz no e-mail. Mas tem um colega que trabalha no 3 e diz que lá DIU não faz. Então, eu sei que no e-mail a gente pode, mas no 3 a gente não faz. Pelo menos a colega que trabalha nesse 3 Tesla falou que lá no serviço dela não se faz DIU e 3 Tesla. E eles têm equipamento de um e-mail. Então, o paciente que tem DIU é encaminhado para o e-mail. Clipes de aneurisma cerebral. E aí? Pode ou não cerebral. Pode? Até essa recentemente era contraindicação absoluta, né, Jean? Sim, aham. E agora a gente tem os novos clipes de titânio. Titânio que são condicionais, né? Que são condicionais. Aqui aconteceu da gente fazer um paciente com encéfalo de crânio com um clipe no qual o radiologista deu o aval que poderia ser feito por conta do paciente estava sofrendo um AVC isquêmico. Então entrou aquela questão do risco-benefício. Graças a Deus não deu nada para o paciente, não, tá? Ficou tudo bem. Mas se for muito antigo, igual a Joyce falou, aquele de 30 anos atrás, sai fora que é zebra na terra. 10 anos atrás, aproximadamente. De 10 anos para trás, gente, abraço o paciente, pede para ele voltar no médico. Não, aliás, depois de Covid não abraça ninguém. Não, sai fora que dá zebra. E agora a gente vai entrar no tema que é o bicho de 7 cabeças, né, Joyce? Aí o marca-passo cardíaco. E aí? Que pode-se e que não se pode fazer? Cara, o marca-passo, eu sou da velha guarda, sabe? É um cagaço, você não tem noção. Joyce, eu tenho uma experiência bem legal com marca-passo. Já trabalhei em hemodinâmica, já fiz cursos para implante desses marca-passos. Para quem não conhece, pessoal, marca-passo cardíaco é aquele dispositivo que substitui o funcionamento inadequado do sistema de condução elétrica do coração, tá? Para quem não sabe, o nosso coração ele tem um sistema de energia próprio que faz os átrios e ventrículos, as câmaras funcionarem em sincronia, tá? É como se fosse a energia da nossa casa. Deixa eu mostrar uma imagenzinha para vocês, bem legal, crédito do nosso amigo Adriano Hemodinâmica aí. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Tá vendo essas luzinhas aqui, esses pontinhos aqui? Isso seria o sistema de condução elétrica do coração. Ele começa aqui no nosso sino atrial, bifurcando para o ramo direito, aí depois vem as fibras de His por Purkinje, e vai o ramo do ramo esquerdo e ramo direito, tá? Então, esse marca-passo, quando o paciente tem uma deficiência ou uma falha do sistema de condução elétrico, esse marca-passo vai entrar como suporte e como auxílio para que esse coração funcione de forma adequada, assim vamos dizer. Hoje no mercado a gente tem 3 tipos de marca-passo, tá? A gente chama de VVI, que é uma única câmara, ele vai estimular somente uma parte em específico do coração. Não vou entrar em mais detalhes para não confundir muito a cabeça de vocês. Existe o DBD, que é o dupla câmara, ele vai estimular tanto o átrio quanto o ventrículo, em caso de interrompimento do nosso sino atrial lá em cima, que não vai passar sistema de condução elétrica nenhum para o coração. E existe o desfibrilador cardíaco. Esse desfibrilador cardíaco, além de auxiliar no sistema de condução elétrica do coração,
Ele, em caso do paciente faça arritmias malignas, com uma fibrilação atrial, ele vai dar aquele choque no paciente para voltar para o ritmo normal, tá? Então, caso aconteça de vocês verem o paciente caindo no meio da rua e tremendo, pessoal, não assusta não, que é o desfibrilador que tá dando choque nele lá, tá? E não bota a mão não, que costuma pegar na gente também. Fiquem espertos, tá? Então, relacionado aos tipos de marca-passo, tá? Qual pode e qual não pode fazer? A Medtronic lançou no mercado, deixa eu botar para vocês, um novo modelo de marca-passo, tá? Que ele é específico e para estudos em ressonância magnética. Eles viram a necessidade desses pacientes portadores de marca-passo realizarem exames de ressonância a longo prazo, seja por tumores, seja por isquemia ou qualquer um outro fato. Eles lançaram esse tipo de equipamento próprio para ressonância magnética. Mas, Jean, esse equipamento, esse marca-passo, é só botar o paciente na sala e fazer? Não, aqui, pessoal, esse marca-passo aqui, tá? A marca Medtronic, ele é um DDD, dupla câmara, tá? Mas é só botar esse paciente na sala e fazer o exame, Jean? Não, não é dessa forma, não. Esse marca-passo, ele tem que ser regulado, tá? Ele tem que botar a impedância dele no mínimo possível para que o campo, para que o RF não interfira no funcionamento desse marca-passo. Mas, Jean, e aí? É só botar no mínimo, deitar o paciente na sala e fazer? Não, senhor. Vamos lá. A gente tem que ter o respaldo do médico eletrofisiologista. O médico eletrofisiologista é aquele que toma conta do sistema de condução elétrica do coração. Tem que ter o respaldo do radiologista. É sempre bom a pessoa que faz o implante do marca-passo estar próximo também, para caso de intercorrência, né? Lembrando que esse marca-passo ele tem um gerador de metal, né? Os cabos também foram feitos específicos para ressonância magnética, mas pode acontecer. Então, pessoal, fez essa redução dos parâmetros para interação com o campo magnético, bota-se o paciente na sala, então estou feliz, gente. Agora reduziu tudo lá, vou fazer exame. Não, senhor. O manual de instrução relata a seguinte forma: para realizar o exame desse paciente, você tem que reduzir a dose de SAR o máximo possível. E essa é uma das condicionais, né? Que a gente tem que fazer a qualquer implante condicional. Isso aí. Você tem que reduzir a dose de SAR o máximo possível para quê? Para que aquele marca-passo não gere um aquecimento na bolsa onde ele se encontra aqui na região subclave do paciente e isso cause uma queimadura grave no paciente, tá? Mas já existem outros modelos? Pode ser que exista sim, mas eu não pesquisei com o tempo, essa semana estava corrida, tá? Mas e aí, Jean, em casos de marca-passo que tem cabo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e o gerador é novo, como se faz? Fiquem espertos, fiquem respaldados, tá? Por quê? Não é que o gerador do marca-passo é compatível que os eletrodos vão ser compatíveis também, tá? A não ser que todo o conjunto seja implantado junto. Então, fiquem espertos. Mas a tendência, pessoal, é vocês atenderem um índice maior de pacientes portadores de marca-passo cardíaco no serviço de vocês, porque esses equipamentos estão evoluindo e estão ficando próprios para ressonância magnética de agora em diante. Então, se preparem, tá? Ah, tem um novo chip também de próteses mamárias, pessoal. Ele vem dado bastante trabalho também pra gente. Tem que estar esperto com esses chips aí, tá? Como é que tá essa questão do chip? Porque eu ainda não tive nenhum paciente com chip de mama. Também eu não peguei. Os colegas que mandaram pra mim que dá artefato e tal. Mas tem alguma orientação? Se tá condicional? Eu também não peguei, mas eu vi Eu também não peguei, mas eu vi uma reportagem de uma colega no Instagram que ela já fez e acho que é condicional, sim. É condicional. O modelo em específico, né? Então, as orientações do fabricante. Isso, orientação do fabricante. A gente tem que estar bem atento em relação a isso daí. Tá, então, eu acho que é isso a respeito das contraindicações, né, Joyce? Tem mais alguma coisa? Objetos ferromagnéticos, igual implantes ortopédicos. Tranquilo. Tem que ter cuidado só com a dose de SAR, tá? Tem paciente que aquece a temperatura deles também. Cuidado com o paciente que sofreu algum tipo... O paciente que trabalha com solda, que possa cair fagulha metálica no olho. É um risco sério de dano à órbita desse paciente também, tá? Próteses penianas mais antigas, né? A gente fala que é até um assunto meio esquisito, mas tem que ter cuidado, porque essas mais antigas não são compatíveis ou condicionais com ressonância e pode gerar danos aos pacientes também, tá? Vamos lá, Joyce? Qual o teu próximo tópico aí? Vai falar um pouquinho da RDC, né? E a IN59. Então, vou liberar aqui os comentários antes de a gente entrar. Isso, vamos para a conversa.
Porque tem uma colega que perguntou sobre o uso do contraste. Só que passou rápido e tá deitada. Deixa eu ver se eu... Aqui. Qual contraindicação absoluta do meio de contraste? A reação alérgica anterior à gadolinium é contração absoluta a meio de contraste. Aí você pode falar, Joyce, mas aqui a gente faz preparo antialérgico se o paciente teve uma reação moderada ou leve, né? Teve só um leve inchaço no olho, fluido. O paciente não chegou a ter edema de glote, né? A gente faz um preparo e manda bala. O que eu vi, gente? Eu peguei pelo menos uns 5 artigos diferentes falando sobre reações alérgicas aos meios de contraste, sobre segurança do uso de contraste. E é aquela história que eu havia comentado no início. Paciente que já foi sensibilizado, as chances de que ele tenha uma reação grave da próxima vez são muito mais altas. Então, o uso a aplicação de um protocolo antialérgico não dá garantias absolutas de que esse paciente não vai repetir uma reação alérgica mais grave dessa vez, tá? Então, pelo menos serviço anterior, para a doutora radiologista que eu trabalhava, ela, contraindicação absoluta neste caso. Outra coisa, perguntaram sobre a... Tem algumas coisinhas que eu esqueci de falar aqui que a gente tem que pesar, é importante. Sobre quando o contraste pode causar fibrose sistêmica nefrogênica. Antigamente, o que acontecia? O paciente chegava lá, 80 anos, meio inchadinho, né? Aí a gente pegava o quê? Fazia lá o exame da creatinina, conferia e falava assim, não, deu menos de 1,2, deu menos não sei o quê. A gente bota na mesa e faz. Hoje, existe um cuidado maior e a gente tem o cálculo do clírice de creatinina, no qual a gente consegue avaliar qual é a taxa de filtração glomerular. E aí, o que acontece? Acima de 60, esse paciente está 100% saudável, pode fazer. Quais são os dados que a gente utiliza? O valor da creatinina, que tem que ser a mais recente possível, porque pacientes com quadro de evolução muito rápido, eu já tive pacientes que vieram numa semana, fizeram ressonância e estava tudo ok, na outra semana eles vieram com clírice de creatinina abaixo de 30. Então, presta atenção que o quadro pode mudar muito abruptamente desse paciente. Então, confesso que o paciente está inchado, se ele está urinando normal, nem sempre urinar é garantia de que o rim está funcionando, tá, gente? Então, prestar atenção nisso. Então, o que a gente faz? A gente precisa do clírice, do peso, do sexo do paciente e da altura. É a altura que a gente coloca? Acho que é a altura, né? E aí ele vai dar esse valor pra gente. Quando o clírice está até acima de 60, ok, pode fazer. Quando ele dá entre 30 e 60, o radiologista precisa ser consultado. Fala, doutor, deu 35. Aí ele vai avaliar algumas coisas. Não, pode fazer. Deu menos de 30, é um paciente que é um forte candidato a desenvolver fibrose nefrogênica sistêmica, que é uma doença que a gente tem falado nos últimos anos, que é uma complicação em decorrência do uso do contraste. Né? Pacientes que estão com funcionamento renal comprometido, pode desenvolver essa doença incurável, tá, gente? Presta atenção que o negócio é incurável, extremamente doloroso. Deixa feio. É um negócio assim que eu imagino que ninguém quereria estar no lugar de uma pessoa com fibrose nefrogênica sistêmica. A gente pode até marcar uma outra live só para falar sobre isso. Tem muito conteúdo hoje a respeito disso. Então, abaixo de 30, o que o radiologista normalmente faz? Ele considera, junto com o médico solicitante, o custo-benefício. Se fazer o exame vai ser mais benéfico para o paciente do que uma possível a possibilidade de ele vir desenvolver a fibrose, né? Então, eles consideram isso uma responsabilidade muito alta, mas é deles, não nossa. Então, abaixo de 30, não injetem, pelo amor de Deus, antes de verificar tudo isso. Joyce, o Adriano tá falando, é o do Holter, que você tá falando, né, Adriano? Holter 24 horas, né? Ele não pode, não, a gente tira, tá? Não é indicado a gente fazer, não. Aquele Holter que o paciente fica 24 horas para medir os batimentos cardíacos, se existe alguma alteração ou não, a gente não faz, não. A gente pede para tirar. Ou espera passar o período que ele usa o Holter, tá? Se for isso que você tá querendo dizer aí, tá bom? Joyce, você pode esquecer das tatuagens de pigmentos, essas maquiagens definitivas, tá? A gente não pode esquecer de falar delas, não. Eu não tenho nenhum relato de problemas com um paciente com tatuagem. Por exemplo, aquele paciente que cobre o antebraço inteiro e as costas com tatuagem e passa a ressonância de ombro. Tem alguns tipos de ressonância. O artigo do Mazzola até fala a respeito disso, que a gente pode esperar um determinado tempo da cicatrização, né, por conta das agulhas.
e verificar o tipo de pigmentação da tinta também, tá? Geralmente, aqui no serviço, eu nunca peguei paciente com esse tipo de tatuagem feito recente, mas eles pedem um determinado tempo, aí um mês e pouquinho, e avisar esse paciente, em caso de aquecimento excessivo ou dor, ele ter contato, avisar a gente para que a gente possa parar o exame rapidamente, tá, pessoal? Tenham cuidado com essas maquiagens definitivas e com O pessoal do 3 certas Tesla tem que tatuagens. preocupar um pouquinho mais até, né? Sim, sim. Principalmente o pessoal do 3 Tesla, tá? A questão dos cílios postiço também, tá? Teve aquela briga toda tempo atrás, aquele bafafá todo a respeito dos pacientes que pegou fogo na cara dela na ressonância. Não chega a pegar fogo, tá, pessoal? Mas cuidado, puxa, aqueles cílios de imã, a gente tira. A gente tira, não deixa não, tá? Tem que ter cuidado. Nem é muito comum São o coisas... uso daquele de imã aqui no Brasil, eu nunca vi. Assim, de forma comum, sabe? Aquele magnético. Sim, mas eu fico meio receoso. Chega paciente lá com os cílios, eu logo pergunto. O alongamento, né? Se puder tirar, eu fico satisfeito, né? Porque o risco de acidente do campo puxar e machucar é legal. Não fica legal, não. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui, antes da gente entrar na RDC. Sim. Deixa eu lembrar qual é. MR Spins. Carlos perguntou sobre os artigos do Mazola. MR Spins tem alguma coisa lá e pode procurar na internet também, que tem bastante coisa, tá? Procura lá a Mazola ou algum tipo de artigo relacionado à segurança que de cara vai aparecer o artigo do grupo deles lá, tá bom? Pode procurar lá. Vai ficar gravada aqui no Instagram, tá, gente? A live. Hoje a gente fez em formato deitado, né? O pessoal tá falando que tá ruim de assistir assim. Deve ser por conta dos comentários no Pois menino. Serginho. Mas aí vai ficar livre de comentários lá depois, tá, gente? Coloquem na conta do Serginho aí, tá? Ele que me emprestou o negócio aqui que não vira. Bota na conta dele aí. Ele ficou rindo de mim que tava tremendo aqui da última vez. Bota na conta dele aí. O importante é a intenção. Mas ficou bom assim. Depois o pessoal que tá incomodado com... eu não tô muito habituado com essa questão de live ainda. Pode assistir limpo depois. Eu não tô muito habituado com essa questão de live ainda, não. Só a Joyce que me convida mesmo. Eu vou tentar me programar melhor para fazer as próximas, caso aconteça de forma mais legal para vocês. Vocês me desculpem aí, tá? Eu vi a pergunta, mas passou, não tô achando. Acho que a gente pode dar seguimento, porque eu não tô conseguindo achar. Agora a gente vai entrar num assunto bem polêmico, pessoal, que é relacionado à RDC 330, né? Que é a nova norma da Anvisa, que foi publicada agora. Que vai fazer diferença nesse negócio que você falou. Eu vou falar a pergunta, aí você já pode começar com a RDC, talvez com esse assunto, depois você emenda aí. O colega perguntou, no caso de quench, quando o gás entra para dentro da sala, o paciente pode sofrer hipotermia, ou quem entrar na sala, quem estiver dentro da sala, porque o gás ele baixa a temperatura, né? Então, se você quiser, pode responder e emendar com o que a RDC vem trazendo em relação a isso. Joyce, eu não consegui te entender direito a pergunta, porque acho que a internet deu uma oscilada aqui. É relacionada à hipotermia dos pacientes. Hipotermia dos pacientes que sofrem com quench, é isso? Isso, o gás expandido para dentro da sala não causa só asfixia, né? Ele realmente pode gerar hipotermia. Com certeza. Aí, a RDC se preocupou com isso, até porque antigamente a gente não conseguia abrir a porta. Agora eles colocaram, pessoal, que a porta é de obrigatoriedade ela ser puxada para fora, ela não vai abrir mais para dentro, tá? Isso como quesito de segurança para a gente poder entrar rápido e socorrer esse paciente. Um outro quesito que eles pediram é relacionado a respeito do tubo quench. Eles têm que ter a planta desse tubo quench completo, tem que ter o funcionamento, tem que ter teste se ele está funcionando de forma legal. E tem alguns outros fatores também que eles colocaram agora como prioridade, né? Mudou muita coisa. Essa RDC foi lançada agora em dezembro do ano passado, dia 26, e ela propôs vários novos recursos, várias novas exigências para os serviços de ressonância magnética, e ela vem causando, na verdade, é IN 59, né? A RDC abrange a radiologia por um todo, né? Abrange radiodiagnóstico que exige que tenha radiação ionizante e não ionizante, mas a IN 59 é uma normativa própria para a ressonância magnética. Então, ela tem alguns temas em particular bem polêmicos, tá? Bem
questionáveis que eu não sei se vão vigorar, se isso vai para frente, principalmente agora devido a essa pandemia. Se você quiser, Joyce, solta os comentários aí para a galera falar que isso vai gerar um pouquinho de bate-papo. Isso vai dar um pouquinho de conversar, né? Por exemplo, um dos quesitos que eles pedem na IN 59 é relacionado à classificação dos ambientes, né, pessoal? A gente vai ter que ter um ambiente de segurança agora dos serviços, identificando, por exemplo, onde está a zona 1, onde está a zona 2, as portas do exame tem que estar com toda aquela identificação lá, e diz o que pode se fazer, o que se não pode. Isso vai gerar um bafafá danado. Isso vai gerar um bafafá danado. Até eles que estão se terminando, então, conclusão, tipo o meu aqui, depois que eu fiz o curso de segurança, eu fui ver esse negócio lá da zona. Eu falei, gente, eu acho que não tem zona 2 aqui, acho que zona 1 e zona 2 já tudo a mesma coisa. Eles pedem para identificar. Estava conversando com um colega esses dias mesmo, Bruno, ele é engenheiro, campo de ressonância, não sei se ele está na live. Ele comentou a respeito também de um cilindro desse de extintor de incêndio próprio para ressonância magnética, ele vai ter que ser comprado, e junto com uma questão do... A gente está contando esse negócio aqui, sabe quanto custa? 6 contos. É tudo muito caro, tudo muito caro. E fora a questão também, Joyce, do identificador de metais, né? Aquele que a gente passa, que ele tem que estar entre... Pode ser barra, pode ser manual, né? Isso, ele tem que estar entre a zona 1 e a zona 2, ou seja, todo paciente passar ali, a gente tem que passar o detector de metais nele para ver se vai dar certo. Vai dar muito para falar, tem muito tema polêmico, tá? Uma outra questão polêmica que eles estão pedindo é relacionado que as salas de ressonância magnética não vão poder mais serem duplas, ter outro equipamento próximo. A questão da tomografia, a sala de laudo. Eu quero ver como é que eles vão fazer, porque isso aí não vai render, não. Serviço que eu conheço, que a sala isso não vai dar. acontecer, e realmente é uma preocupação importante, né? Paciente de má incapaz normalmente vai, não, você não pode fazer ressonância, mas você vai para tomografia. Ele fica ali no mesmo ambiente, né? Às vezes a sala que ele fica esperando, ou a cadeira que ele fica aguardando para entrar na sala da TC é de frente para a porta da ressonância, como no serviço anterior. Então, acho que eles não estão errados em relação a essa questão, mas como que um hospital, uma clínica que já tem todo o seu serviço de radiologia montado, vai fazer para se adaptar a isso? Não tem como, você vai quebrar todo o ambiente onde se encontram esses equipamentos para reformular? Tem muitas coisas ali que eu achei... para quem está chegando. Quem já está instalado deveria redobrar os cuidados de segurança, porque no caso da clínica que eu trabalhei, que é assim, eu não vejo lá uma forma de eles conseguirem arrumar isso, Jean. Não tem como. E isso está gerando muita briga, muita polêmica. Em Minas Gerais, se não me engano, tem uma outra normativa própria para os equipamentos de lá. O Bruno até me disse a respeito disso, mas eu não me recordo o nome dessa normativa. Gera muita polêmica, muita briga lá. E eu não sei como que eles vão fazer nessa questão de separação das salas, não, viu? Se for fazer isso na risca, vai quebrar muita gente aí. Muito do serviço vai parar. Né? A pandemia já está fazendo isso, tranquilo. Agora, pois eles vão entrar agora. Novas regras. Eu não sei a opinião dos colegas, mas muita coisa que tem nessa IN, pessoal, quem não leu, eu acho que vale a pena ler. Quem é o responsável técnico do seu serviço, procurem se informar, saber melhor a respeito disso. Tem até dezembro, né, para se adequar. Até dezembro desse ano. Ela vai ter vigência a partir de dezembro desse ano. Então, pessoal, quem não está atento a isso daí, fique esperto. E tem gente que não está nem sabendo, viu, Jean? Não sabe. O importante é a gente frisar isso, porque a maioria do pessoal mesmo não sabe. Eu queria agradecer aos colegas da MR Insight também, que eles me disponibilizaram um material a respeito desse tema. Eu estou usando ele aqui na aula. Obrigado pela oportunidade. Não me recordo o nome dos colegas lá, mas desde já agradecendo a eles também. E vai ser pauleira, não vai ser legal, não. O outro tema relevante que eles estão frisando também não pode mais, aquela questão do protetor auricular tem que existir, tá? Eles estão pegando firme a respeito disso. Do protetor auricular, da proteção auditiva do paciente, critério que eles exigem bastante agora também. Outro critério que eles estão preconizando muito é a questão de segurança do botão quench. Aquele botão quench ele tem que ter uma proteção própria para que não haja incidentes com aquele botão. Lá no hospital mesmo, na clínica, no hospital, na verdade, que tem hospital, já botaram, a empresa botou um plásticozinho em torno de todo o botão quench
para que ninguém possa chegar ali de gaiato e apertar, tá? Tem muita coisa. Outra coisa que eles frisaram, isso eu achei legal, isso eu achei interessante. A questão do treinamento para todos os profissionais que trabalham no serviço de ressonância, tá? E a questão da capacitação contínua dos profissionais técnicos que trabalham. Então, acho que ano em ano eles vão cobrar cursos de radioproteção próprios para ressonância magnética de todos os serviços. Quem não tiver enquadrado nisso também não vão considerar, não credenciar esse serviço, tá? Essa foi uma parte que eu não entendi, Jean. Desse curso aí. Será que vai ter que ser feito para essas escolas técnicas? Como é que vai ser feito essa averiguação? Cursos online como esses que a gente vê hoje à disposição vão atender a necessidade? Você viu algo a respeito? Joyce, eles falam que não consegui entender essa parte. Eles falam de alguma coisa que tenha certificação, tá? Mas eles não especificam o que fica meio que eles não especificam. Certificação é um negócio muito, muito vago, assim. Se for um certificado qualquer, eu posso dar uma aula e emitir um certificado. Mas isso aí. Que tipo de valor precisa ter esse certificado? É isso que eu estou querendo dizer. Eles frisaram muito essa questão por conta de evitar os riscos de incidentes por falta de conhecimento desses profissionais, né? Mas eu não vi nada lá. Por exemplo, você tem que ter esse curso obrigatório, tal. Eu não vi nada que diga a respeito disso. Você tem que ser reconhecido, né? Você tem que ser oferecido para uma escola com reconhecimento do MEC. Isso eu não consegui ver. Eu também não consegui. Se outras instituições especializadas mesmo que não tenham esse tipo de certificado, se eles podem dar. Eu não consegui ver isso. Eu não consegui ver essa questão também. Outro fator importante que eles fizeram é a questão do posicionamento nosso na sala de comando em relação ao gantry, ou seja, a visão do paciente, né? No meu serviço, por exemplo, eu estou aqui, a minha ressonância de lado, assim, vejo o paciente pelas pernas. Eu olho assim para ver ele. E isso não vai ser mais permitido, tá? Na minha sala. Nova. Isso não. Então, eu não tenho só aquela visão que normalmente a galera está acostumada. Uma janelinha. Lá no serviço onde eu vou trabalhar, a gente vai ter 2 janelas. Eu vou ter a visão ampla da entrada da sala e do restante da sala para cá, de todo paciente magnético. Só não fica muito legal, tem uma emenda assim no meio. Do lado de dentro você quase não percebe, mas do lado de... tem uma emenda. A colega falou aí a respeito, são cursos livres, tá vendo? Não tem cursos em específico, não. São cursos livres aí que a gente pode fazer. Sim. Vamos lá, o que eles falam mais? Ixi, aumentou muito a questão da qualidade, né? Os testes de qualidade dos equipamentos. Aumentou muito. Tem uma série de exigências novas lá agora, né? Sim, tem muita coisa. O colega, o Bruno, chiou bastante comigo também, que tem coisas que eles estão pedindo ali sem cabimento algum, que até para os engenheiros ficam meio complicado chegar naquelas exigências que eles estão pedindo, né? Então, eu acho que essa normativa, Joyce, vai ter muito o que se falar ainda, vai dar muito problema, mas tem muita coisa para consertar, entre aspas. Essa normativa aí, eu acho que a ideia é boa, tem muita coisa para ajustar, mas é igual o protocolo Pirrates para próstata. Você chegar no serviço que tem aquela resolução... É isso aí, é difícil. Mas eu acho que de fator importante é isso aí, né? Não tem muita coisa, porque a normativa é muito grande, pessoal. Então eu aconselho vocês a pegar a RDC 330 e dar uma estudadinha, e essa IN 59 também, para quem quer falar sobre ressonância, tá? Eu acho, Jorge, que é isso aí, acho que a gente finda por aqui, né? Já estamos quase 2 horas, igual o papagaio de pirata falando desse povo aí. Não, tô amando a experiência de fazer essas lives compartilhadas, porque essa semana eu fui fazer uma sozinha, eu fiquei nervosa, sério, de verdade. Fiquei nervosa, nem deixei salva, mas eu tenho os slides, eu vou gravar para deixar disponível depois para o pessoal, né, em todas as plataformas aqui. Mas é legal que esse bate-papo deixa a gente mais à vontade, abre uma janela maior para a galera perguntar também. E a gente, por mais que a gente queira, a gente jamais vai saber tudo. Então, uma isso, verdade. Hoje, por exemplo, você falou do caso do implante de TAV, eu nunca fiz esse exame. Eu pegasse um exame desse daqui, eu ia ter que ir atrás de informação. Agora, 6 ou 4 vezes, eu acho que uma boa galera também aprendeu isso daqui, né? Então, gente, implante de TAV, que eu nem lembro a tradução inteira desse negócio. São 4 vezes antes de colocar o paciente na mesa. Isso aí. Jean,
Oi? Eu queria super agradecer sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é corrida, né? O cara é o pai Sim, do Cris, sim. tem 3 empregos. Brincadeira, Tô não sei quantos dois. empregos ele tem. Dois. Tô dois. É o Tô pai do dois. Cris mesmo, ele tem 2 empregos. E eu sei que, assim, nessas condições que a gente, você disse que está cobrindo colegas, né? Você deve Opa, estar com a vida obrigado, colega super aí. puxada e apertada. Então, eu super agradeço você ter tirado esse tempo, preparado esse material com todo carinho aqui pro pessoal do Simplificando Ressonância. Tenho certeza que a galera também adorou. Passa muito rápido, porque são assuntos interessantes. Ah, obrigada, Grazi. Obrigado, galera, Ah, pelo feedback positivo aí, tá? Clóvis, obrigado, Clóvis. Clóvis foi o cara que no grupo lá do Ecoplanar, foi o cara que me motivou a tentar começar a participar dessas lives. Ele sempre estava fazendo, participa, faz uma live, participa, ajuda, eu que você acho que tem uma boa a gente conduta. acaba Obrigado, Clóvis. se melhorando nesse processo, né, Jean? Pois é, pois é, pois é. A Laura também, eu queria agradecer a Laura pela oportunidade que ela me deu sexta-feira de passar um pouquinho do conhecimento para os alunos do curso dela. Obrigado, Laura. Os demais colegas aí também presentes. Agradecer você imensamente por ter coragem de me botar para falar aí sobre esses temas, né, relevantes, tá? Obrigado mesmo. E é isso aí, pessoal. Quem que tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, pergunta ou algo mais, tem a nossa Qual o página seu lá, né? Insta, Jean? Pra galera te procurar também. @j.mirandahaj. Obrigada, Obrigado, doutor José. doutor. Eu tô profundamente lisonjeada de saber que você chegou até o final dessa live agora, cara. De verdade. Nossa, eu também tô. Obrigado pela Aí, Jean, estamos com a oportunidade. bola toda. Jezreel acompanhando nossa live. Obrigado, doutor. Obrigado pela presença, por ter passado esse feedback para a gente aí. A gente vai sempre tentando se aperfeiçoar, melhorar cada dia mais. Temos muitos profissionais bons aí, né? Que a gente se espelha e vai pegando um pouquinho de cada um e nós vamos crescendo de passo a passo, né? Verdade. Isso aí. Obrigado por tudo aí, pessoal. Quem quiser perguntar, a página lá é @j.mirandahaj, tá? Deixa eu tentar colocar aqui, que tá meio virado aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela para Você quer vocês aí. tentar desvirar? Ah, não, você não consegue, né? Você falou. Não vai, o Queria Serginho agradecer a presença boicotou, de cara. todos os colegas que eu vi aí, meus alunos, Marcinho tá aí, vi também que Constantino onipresente. Eu acho que Constantino ele é tem uns fera. 3 aparelhos, assim, ó. Ele fica lá em todas as lives da Julinha que aparece. Agradecer a presença de todo mundo, principalmente da galera que ficou agora até o final. E quarta-feira a gente vai ter live de novo. Vou definir o tema e a gente consegue conversar sobre isso depois. Jean colocou o arroba dele aí, tá? Tá nos stories anteriores também, caso alguém queira ir lá. Eu os incentivo a seguir ele também. Ah, e Constantino até o final, ó. Constantino não entra e sai, não. Fica lá até o final. Quando eu crescer, Aí, quero ser igual a Constantino. o pessoal tá dando feedback. O pessoal tá dando feedback legal aí, falando que a gente podia ficar mais umas 2 horas falando aí, que eles estavam acompanhando. Que Uau! legal, obrigado. Eu quero Obrigado. agradecer de verdade, porque hoje não foi muito fácil. Eu espero que você não tenha ficado chateado. Meu olho tá incomodando bastante, então várias vezes. Tá horrível isso aqui. Se já tiver algum oftalmo aí, já dá uma olhada pra mim e passa um relatório. Ah, queria te pedir desculpa, Jorge, pela falta de contato essa semana, que foi muito Nada, minha corrido, semana foi bem mais muito corrido, puxada. muito corrido. Não, minto, né? Não dá pra dizer que uma foi mais puxada que a outra, que eu não conheço a rotina. Mas minha semana também foi bem complicada. Eu que não te dei atenção direito. E eu, aproveitando a oportunidade aqui, eu sei que alguns colegas têm meu WhatsApp e mandam mensagem, eu demoro uma semana para responder e tem algumas pessoas que eu demoro 20 dias para responder. Gente, por favor, não é nada pessoal, eu só não consigo responder tudo. E eu prometo que um dia eu vou responder, entendeu? Eu falo que os colegas, eu falo, por exemplo, que meu dia devia ter 24, 48 horas no meu dia para dar para fazer Meu dia tudo. tivesse 36, acho que eu ainda não tava pronta. Nossa, é serviço, é casa, aí é tempo para as crianças, mas para a patroa, que tá vendo aí também. Família, Obrigado, né? amor, beijo, te amo. As crianças estão lá escondidinhas lá para não fazer muita bagunça. Tem 3 mocinhas aqui que são terríveis na arte, mas a gente vai tocando devagarzinho. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigada Tá? a você. Com certeza a gente vai voltar a se falar no futuro aí, a respeito de Tá novas joia. lives. Galera, muito obrigada a todos vocês, obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. Desculpa esse aqui, ó, porque não tem como esconder, né? Eu vou sumir com esse aqui depois. Obrigado. Bye, beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite.